Em 1962, o Anthony Burgess escreveu A Clockwork Orange, um romance que se tornaria uma das distopias mais importantes do século passado, ao lado de outras grandes obras do gênero. A adaptação mais conhecida para o cinema divide o mesmo título e saiu da cabeça do Kubrick para ganhar o mundo em 1971. Quase 2 décadas depois, também rolou uma versão musical para o teatro escrita pelo próprio Burgess. E até ano passado eu só conhecia a versão cinematográfica, mas acabei encontrando a adaptação brasileira feita pelo Fábio Fernandes. Ele é o tradutor do romance e até pouco tempo eu nunca tinha pensado em tradução como a adaptação de uma obra. Mas no fim das contas, mesmo que ocupe a mesma mídia, é isso que a tradução é, uma versão do original. Porque traduzir de forma bem feita não é só substituir um vocabulário pelo outro, é tentar, de alguma maneira, manter as intenções do autor, a musicalidade e o ritmo do texto e, em última instância, a sensação do leitor de se deparar com aquelas palavras na ordem que elas estão. Isso não é fácil. Um tempo atrás eu quis traduzir um conto que eu mesmo escrevi. Ele foi escrito em inglês porque me veio assim na época e pareceu fazer mais sentido para os personagens e para a situação, mas depois eu quis traduzir aquilo para o português também. E não consegui. O meu texto não fez sentido com a minha tradução, então eu acabei nunca publicando em português. Imagina então adaptar uma obra que tem um dialeto inventado. Se você não conhece a história do Laranja Mecânica, ela é focada no jovem Alex, um contraventor que passa as noites com a sua gangue, tomando leite misturado com drogas sintéticas e praticando ultraviolent. Mais pra frente, o Alex acaba servindo de demonstração de como as forças do sistema tentam transformar o que é humano em algo mecânico. Isso acontece através de um programa de condicionamento brutal a que ele é submetido. A ideia foi inspirada na imagem que o Burgess tinha de um possível governo do futuro que transformasse todas as pessoas em bons cidadãos através da perda da capacidade de escolha. Transformar algo orgânico e único como uma pessoa ou uma laranja em máquina, com movimentos pré-estabelecidos e limitados. É daí que vem o título. Os personagens falam inglês misturado com nadsat, uma espécie de dialeto derivado de palavras russas corrompidas e misturadas a gírias, expressões infantis e inglês arcaico. Tudo isso teve que ser mantido em mente quando o Fábio adaptou para o português, criando uma outra versão do estranhamento que aquele dialeto tinha que causar no leitor. A sonoridade era importante, mas a grafia também. Por isso foram 9 meses de trabalho, como o próprio Fábio conta em detalhes no início da edição de comemoração de 50 anos do lançamento da história. Sem dúvida foi um trabalho que envolveu muitas tentativas e alterações no meio do caminho, como em qualquer outro processo criativo. No fim da edição tem também um glossário com o significado de todas essas palavras inventadas. Mas parte da diversão é ler o romance sem consultar nada, deduzindo e aprendendo com o contexto. Uma das minhas palavras preferidas do Nadsat é miliquinha, porque ela soa exatamente como o significado que ela carrega, algo que não acontece com todas as palavras. Além disso, miliquinha é um ótimo exemplo para ilustrar o trabalho de adaptação para o português. O significado é policial, e no texto original era Millicent, um nome de mulher usado antigamente na Inglaterra que segue a lógica do Nadsat, já que se assemelha à palavra russa milícia. No Brasil, um militar pode ser chamado de milico, e quando isso se mistura a uma forma antiquada de ofender a masculinidade de alguém, nós temos o miliquinha. Tudo isso sem perder a lógica do neologismo e a estranheza da palavra originalmente inventada pelo Burgess. Essa versão brasileira funcionou muito para mim, e por isso eu dei uma pesquisada e descobri que o Fábio Fernandes é o responsável também pela adaptação de muitas outras coisas boas para o português, além de ter publicado títulos próprios e manter um canal sobre literatura no YouTube que eu linkei na descrição. Eu não sei a atenção que vocês dão por uma tradução, mas quando se conhece o idioma original e o adaptado, algumas coisas são difíceis de passar de forma desapercebida e podem incomodar. Um exemplo que eu me lembro foi de ler Preacher e me deparar com um personagem usando a expressão pescoço vermelho. Essa seria a tradução literal de redneck, só que em inglês redneck significa caipira com uma conotação ruim, algo meio ofensivo.
Essa não foi lá uma tradução muito bem feita e a escolha de palavras do tradutor definitivamente alterou a experiência que muita gente teve com a obra. Seria demais conseguir ler tudo no original, com a escolha de palavras do autor mesmo, mas obviamente isso é inviável porque seriam línguas demais para aprender. Ler autores que escrevem em português talvez seja a melhor pedida para quem é do Brasil, como a gente. Machados, Saramagos, Hildas e Fernandas são bons demais e dá para viver uma vida inteira sem conseguir ler tudo que eles escreveram. Para quem aprende outros idiomas, as oportunidades de ler textos originais se multiplicam. Mas, se não for o caso, é só encontrar as boas adaptações brasileiras, como a de Laranja Mecânica. Essa edição de 50 anos, além da nota do tradutor, tem ensaios do autor sobre os temas abordados no romance, ilustrações e mais alguns bônus. Tem link para ela e para a edição normal na descrição do vídeo e as duas estão com desconto. Lembrando que comprar qualquer coisa por esses links ajuda a me manter fazendo vídeos para o canal. Tem também link para o conto que eu escrevi em inglês. Ele é bem curtinho e vai ficar disponível de graça por uns dias para quem assistiu o vídeo assim que saiu e quiser ler. É só usar o aplicativo do Kindle em qualquer computador ou celular, caso você não tenha um aparelho, e depois, se você quiser, pode comentar aqui ou pelas redes sociais do canal o que você achou. Curtir e compartilhar o vídeo também sempre ajuda muito. Vai ler um livro e até a próxima.